Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco de experiência do usuário. Bom, o termo surgiu do inglês User Experience e a gente pode traduzir como experiência do usuário ou experiência de quem usa. No decorrer do nosso dia, nós utilizamos diversos produtos que foram previamente pensados, em muitos casos, para facilitar o seu uso. Porém, nós temos, durante a utilização desses dispositivos, diversas dificuldades, seja, por exemplo, a colocação de uma cadeirinha no carro. Hoje em dia nós temos uma tecnologia que ajuda muito a colocar a cadeirinha do bebê, que é o Isofix, por exemplo. Carros que não têm Isofix ou cadeirinhas que não são Isofix, elas dão realmente bastante trabalho para a gente colocar, porque a gente precisa passar o cinto por trás, pela frente, girar. Então você leva aí alguns minutos colocando a cadeirinha. Normalmente você fica bem frustrado na primeira vez que você vai executar o processo. Então, no decorrer do nosso dia, nós utilizamos diversos produtos, né? Muitos deles são pensados para que essa utilização ela seja mais fácil. Um produto que eu coloquei aqui para vocês pensarem um pouco a respeito é o elevador. Existia um problema em um prédio muito alto, onde levava-se minutos para chegar até o último andar desse prédio. E os engenheiros pensaram diversas formas de poder melhorar essa experiência do usuário, porque os usuários ficavam muito tempo ali dentro do elevador. Na época, a gente ainda não tinha, por exemplo, os smartphones, que é onde as pessoas normalmente param um pouco para olhar alguma mensagem, né, e passar aquele tempo que ela teria que ficar ali parada esperando, né, a viagem. Uma das alternativas mais simples que eles encontraram, né, então em vez de aumentar a potência do motor, a velocidade do elevador, eles colocaram um espelho no fundo do elevador. Com isso, as pessoas, né, ao entrar no elevador e começar essa viagem, ela se distrai um pouco, né, olhando ali, ajeitando o cabelo. Então ele se distrai com o espelho e assim o tempo parece passar mais rápido. O resultado dessa colocação do espelho foi uma melhoria da satisfação do usuário com relação a essa demora do elevador de ir do primeiro andar ao último andar do prédio. Então, a experiência do usuário, ela trata de definir o problema que precisa ser resolvido, ou seja, o porquê e para quem esse problema precisa ser resolvido. Quem é o usuário que vai utilizar aquele sistema? Em muitos casos, definir o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo. Então, a gente busca o porquê, buscando entender o porquê daquele problema, para quem eu vou resolver e como eu vou resolver aquele problema. Jacob Nielsen, ele diz: mesmo os melhores desenvolvedores de produto, eles só vão desenvolver um produto bem sucedido se eles entenderem qual é o problema que eles precisam resolver. Então não adianta você começar a tentar resolver um determinado problema se você não entendeu realmente qual é aquele problema. E isso é o que trata da experiência do usuário. É você ir até o usuário, entender os problemas daquele usuário, entender as formas de utilização, né, o processo atual, para poder realmente entregar uma solução que seja de sucesso, que o usuário consiga realmente utilizar aquela solução e ela não entre no esquecimento ou que não gere frustração no seu usuário durante a utilização do sistema. Normalmente, a gente diz que uma experiência de usuário ela é positiva quando a gente consegue realizar uma determinada atividade sem demora, frustração ou sem encontrar nenhum problema no seu caminho. A experiência com o usuário, ela vai muito além de produzir uma interface bonitinha, que tenha uma aparência amigável, que tenha
cores interessantes. Então ela vai muito além disso. Então não se trata só de profissionais que mexem, por exemplo, com o GIMP ou com o Photoshop. Então vai muito além, né? Busca entender como as pessoas vão interagir com aquele produto, qual é a próxima etapa que aquela pessoa vai fazer, dado que ela está posicionada em uma determinada tela. Então, a experiência com o usuário, ela vai bem além de você só construir uma interface bonita, com cores coloridas. Algumas das questões que a gente tenta responder com a experiência do usuário por exemplo, por que aquele determinado botão existe? Para onde que o usuário vai ser levado quando ele clicar num determinado botão? O texto do botão, o que ele deve dizer para o usuário, o que ele está dizendo para o usuário. Então é muito importante a gente responder e pensar com muita consciência todas essas informações. Então, dado que você parou um pouco para pensar no que está realmente sendo exibido para o usuário, e às vezes uma pequena modificação de texto já ajuda o usuário a não ficar ali parado naquela tela ou não entender para onde ele precisa ir, qual é a próxima ação que ele precisa tomar. O que nós queremos evitar com a experiência do usuário, né, com essa metodologia, digamos assim, com essas técnicas, é a construção de ferramentas, de softwares melhores e que permitam que o usuário se sinta confortável ao utilizar o software, que ele não fique frustrado. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Isso é um exemplo de um software ERP de mercado, muito amplamente utilizado no mercado. Grandes empresas utilizam, pagam milhões por esse software. Então nós temos aqui, pessoal, um cadastro. Olhando para a interface, me parece um cadastro de produtos. Eu tenho aqui informações cadastrais, unidade, segue unidade, fator conv, armazém PAD, grupo, preço venda, unidade compra, centro custo, data, última revisão, base stru, fornipado, rastro. Então vocês podem perceber que ao olhar por essa tela aqui, eu fico cansado. Por quê? Porque são tantas informações, são tantas siglas, que provavelmente eu vou precisar de um treinamento, eu vou precisar ser treinado para poder utilizar esse sistema. Então, esse exemplo aqui é exatamente o que a gente quer evitar de entregar para o nosso usuário. Então, nós queremos construir sistemas que, ao usuário olhar para isso aqui, ele não se sinta cansado. Então, muito provavelmente, mesmo um usuário experiente nesse sistema, ao cadastrar um produto, vamos dizer aí que ele cadastra um produto uma vez por semana ou de mês em mês, ele vai ter que andar por todas essas abas aqui para poder registrar esse produto, e é muito provável que ele tenha que olhar toda vez um manual para poder se lembrar de todas essas informações. Então isso é exatamente o que a gente quer evitar.